Hoje a gente vai direto para o epicentro de uma história que mudou o destino do mundo. Gênesis capítulo 12. É aqui, no meio do silêncio de uma humanidade perdida, que Deus inicia um plano ousado chamando um único homem, Abrão. Mas antes de tudo, vamos pensar numa coisa. Já imaginou receber um chamado para largar tudo? Sua casa, sua família, toda a sua segurança e o pior, sem um mapa, sem um destino claro no GPS. A única garantia é a voz de quem chama. Parece loucura, né? Pois é, essa é a essência da jornada que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o tamanho disso, o impacto desse chamado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O cenário era o seguinte: a humanidade, depois do orgulho da Torre de Babel, estava espalhada, confusa. Todo mundo com aquela ambição de construir um nome para si, de alcançar os céus com as próprias mãos. E é aqui que a gente vê o plano de Deus, que é genial, totalmente na contramão. A resposta divina para essa ambição toda não foi criar outro império, outra estrutura gigante. Foi algo radicalmente diferente, bem pessoal. Chamar um único homem. A história da redenção não ia começar com um monumento, mas com um relacionamento. E olha, esse chamado não era um convite qualquer para uma viagem. Era muito mais. Era o começo de uma aliança, o fundamento de uma promessa com consequências que iam ecoar por toda a história. Essa promessa era um pacote completo, sabe? Com 3 partes essenciais. Primeiro, uma terra. Para um nômade, isso significava raiz, segurança. Segundo, descendentes. Uma nação inteira. Isso para um homem já de idade, sem filhos, soava impossível. E terceiro, a parte mais espetacular. Uma bênção que ia transbordar da família dele para alcançar todos os povos da terra. E isso nos leva ao coração da história. Abrão partiu. Simplesmente partiu sem ter todas as respostas. Ele obedeceu antes de entender o plano todo. A jornada dele nos ensina que o chamado de Deus muitas vezes chega antes do mapa. É como disse o pregador Charles Spurgeon: a fé de verdade caminha antes de compreender. Ela dá o primeiro passo sem precisar ver a escada inteira. Mas uma promessa exige um primeiro passo, né? E é logo no início da jornada que Abrão revela uma atitude fundamental, uma que definiria toda a sua caminhada de fé. Ele viaja de Ur, passa por Harã e finalmente chega à terra prometida. E qual a primeira coisa que ele faz assim que pisa em Canaã? Antes de construir um abrigo para si, ele constrói um altar. Em Siquém e depois em Betel, a primeira ação dele é estabelecer um ponto de encontro com Deus. Naquela cultura, um altar era uma declaração pública, um marco espiritual em terra estrangeira. É exatamente isso. A prioridade espiritual dele veio antes da estabilidade material. Pensa bem, ele ainda não possuía um palmo daquela terra, mas já estava adorando o Deus que a prometeu. Fica aqui uma lição poderosa. Antes da posse, vem a adoração. Só que a Bíblia não idealiza seus heróis. A jornada de fé de Abrão não é uma linha reta para cima. Logo no início, a confiança dele é testada de um jeito brutal, revelando a fragilidade que no fundo existe em todos nós. A primeira crise chega com tudo. Uma fome severa atinge a terra da promessa. O lugar que deveria ser uma bênção vira um cenário de escassez. E nessas horas, a voz de Deus parece que fica distante. E a fome dá origem a algo ainda mais perigoso: o medo. O medo começa a gritar mais alto que a fé. Em vez de correr para o Deus dos altares, Abrão começa a traçar o seu próprio plano de sobrevivência, um plano baseado na sua própria sabedoria. E esse plano o leva para o Egito. Na Bíblia, o Egito muitas vezes representa a força humana, a autossuficiência, aquele refúgio que parece seguro, mas que não depende de Deus. Ele desce para o Egito em busca de uma segurança que a promessa parecia não oferecer naquele momento. Lá, dominado pelo medo, Abrão mente sobre sua esposa, Sarai, dizendo que ela é sua irmã. O ponto aqui é chocante. O homem que se tornaria um modelo de fé para as gerações tropeça feio logo no começo. Ele revela uma fraqueza que é profundamente humana. Essa falha de Abrão poderia ter sido o fim da linha, mas não foi. Sabe por quê? Porque a história nunca foi sobre a perfeição de Abrão, sempre foi sobre a fidelidade inabalável de Deus. A promessa não é sustentada pela força do homem, mas pela graça de Deus, que permanece firme mesmo quando a gente tropeça. E o mais fascinante é ver como a história de Abrão já apontava para uma história muito maior. A promessa de abençoar todas as famílias encontra seu cumprimento perfeito em Jesus. Pensa comigo, Abrão deixou sua terra, Cristo deixou a glória do céu. Abrão, por medo, arriscou sua esposa.
Cristo, por amor, se entregou por sua noiva, a Igreja. A promessa começa com um homem, mas se cumpre em um Salvador. Então, o que a gente leva de tudo isso? 3 verdades que não mudam. Primeira, Deus ainda chama pessoas para fora da zona de conforto. Segunda, a fé não é um sentimento passivo, é ação, é dar um passo de cada vez no escuro. E terceira, a promessa de Deus não depende da nossa perfeição. É a graça dele que nos sustenta, especialmente quando a nossa coragem falha. E a gente termina com essa reflexão. O chamado de Abrão foi para deixar uma terra física. Talvez o chamado hoje seja para deixar uma mentalidade antiga, um hábito ruim, uma falsa segurança. O que precisa ficar para trás para que uma pessoa possa avançar na jornada da fé? Que essa história inspire coragem para dar o próximo passo.